E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. E a gente vai falar sobre um tema rápido, vai ser um vídeo rápido, que a gente vai falar sobre VPN e proxy, tá? Na maioria das vezes quando você tá numa empresa, você vai passar por esses problemas. O Go ele é até mais simples de tratar, mas ainda você vai ter algumas dores de cabeça para poder baixar dependências de repositórios, do GitHub, de Artifactories e assim por diante, por conta de proxy ou por conta de VPN. Tem algumas configurações aqui que você precisa fazer, não só sobre o Go, mas sobre variáveis de ambiente, arquivos que você precisa criar, usuário e senha que você precisa criar em alguns lugares, que eu vim mostrar algumas delas, que pode te ajudar a configurar o proxy aí na sua máquina, utilizando dentro da sua empresa um proxy ou alguma VPN necessária na hora de utilizar a sua máquina. Então vamos pro vídeo e vamos configurar aqui o nosso terminal. Então aqui, como vocês já conhecem, a gente tem aqui a variável goenv, né? E aqui o goenv, ele basicamente vai te trazer várias configurações aqui, né? No caso aqui eu tô no WSL, então ele vai trazer a parte de GCC que ele tem configurado, Go 111 Module, ele vai trazer a arquitetura que ele tá utilizando, vai trazer um monte de coisa, tá? Só que tem algumas variáveis aqui que nos importam muito, que é onde a gente vai começar a configurar. Não todas, a gente vai falar sobre algumas delas inicialmente. Antes da gente falar delas, a gente tem as duas variáveis que é assim, essencial, que é obrigatório você ter na sua máquina, que você precisa configurar elas, que no caso vai ser a HTTP_proxy e a HTTPS_proxy, tá? São duas variáveis que você precisa configurar na sua máquina na maioria das vezes, tá? Aqui no meu caso, eu não vou conseguir mostrar tudo, por exemplo, porque eu não tenho proxy aqui funcionando, eu tô no meu computador pessoal, então não é algo que eu consigo mostrar aqui facilmente para vocês, então é uma variável minha que não tem valor nenhum, tá? Só que são duas variáveis que você precisa configurar. E aqui entram alguns pontos, tá? Dependendo da configuração do proxy da sua empresa, você precisa ou não colocar o usuário e senha no proxy, na variável de ambiente, tá? Então seria mais ou menos um export, você colocaria http_proxy igual http://http aqui, porque você está configurando de HTTP. Aí você vai colocar o seu usuário aqui, por exemplo, Otávio, você vai colocar a sua senha, por exemplo, teste. Aí você vai colocar arroba e aí sim o proxy, por exemplo, proxy.minhaempresa.com, tá? E aí você vai colocar aqui minhaempresa.com. Tem alguns proxies que você precisa colocar porta, então você vai colocar aqui, por exemplo, 8080, tá? Então você vai colocar aqui o proxy 8080, e aí quando você for colocar o export HTTPS, você vai colocar HTTPS proxy igual, aí você vai colocar HTTPS, aí colocar o usuário, Otávio, por exemplo, teste, arroba minhaempresa.com, e você vai colocar 8443, tá? Então na maioria das vezes você vai ter que colocar aqui a porta 8443. Tem cenário que você não precisa colocar a porta, tem cenário que você precisa, tem cenário que a HTTPS proxy é com HTTP e a porta 8443, tem cenário que o HTTPS proxy ele é um HTTP com a porta 8080, então você tem que ver com a sua empresa qual a sua regra, né? Geralmente tem ali o time de DevOps ou o time, a sua configuração com suporte, não sei. Geralmente tem alguma definição, alguma doc, sei lá, em algum lugar tem qual é o proxy HTTP e HTTPS. Esse é o primeiro que você precisa colocar. Aqui lembrando que você precisa não só colocar na variável de ambiente, você precisa também colocar no seu Bash RC ou Z Shell RC, se acaso você estiver utilizando o Linux com Z Shell, ou você estiver utilizando o Mac, por exemplo. Então você vai colocar, por exemplo, um vim.bashrc, aí você vai lá no fim do arquivo, vai colocar sem export, aí vai colocar HTTP, proxy, igual a gente viu aqui agora, beleza? Então é basicamente essa configuração padrão inicial que você precisa. Inicialmente é aqui que a gente mexe, tá? Um outro ponto sobre variável aqui é o noproxy, tá? É bom vocês configurarem aqui, vocês darem um export noproxy e vocês colocarem, depois aqui do igual, você colocar o localhost, né? Então você coloca aqui o localhost, você coloca vírgula 127.0.0.1, tá? Por que isso? Porque se você estiver utilizando aqui o proxy, ele vai pegar até o localhost. Então se você abrir o Insomnia, o Postman, e tentar fazer uma requisição para o seu projeto que está rodando na sua máquina, ele vai tentar usar o proxy, não vai conseguir autenticar e vai quebrar. Então coloque o noproxy também para localhost para você não ter problema com proxy testando a sua aplicação localmente, beleza? Agora vamos para as variáveis do Go. Então aqui no goenv vocês vão ver as primeiras variáveis que você vai ter que mexer são as seguintes. É a Go Proxy, tá? Então tem um nome bem sugestivo aqui nesse caso, que no caso é essa variável aqui. Quando você instala o Go, você geralmente vai vir com HTTPS proxy Golang.org, que é aqui o proxy da própria Go para poder fazer esse direcionamento
dos repositórios públicos, geralmente tudo que está no GitHub e assim por diante, vírgula direct, tá? Esse proxy aqui, na maioria das vezes, vai dar problema no proxy da sua empresa, na VPN, sei lá. Na maioria das vezes, tá? Você vai, por exemplo, você vai dar um go get github.com/gin-gonic/gin, por exemplo. Ele vai pegar esse cara, ele vai tentar achar no proxy, ele vai bater no proxy, obviamente, para poder procurar, e vai quebrar por conta de autenticação de proxy, tá? O que você pode fazer aqui? Você pode colocar um export, aí você coloca um go proxy igual a direct apenas, tá? Colocando o direct apenas, quando você colocar go get GitHub, ele vai literalmente no GitHub e bem possivelmente o seu proxy não vai barrar porque ele talvez não conheça esse proxy org. Isso geralmente é quando a empresa não tem tantos projetos Golang ainda, então não tem configurações de proxy específico para Artifactory em Go, e aí é bem restritivo, por exemplo. Aí, bem possivelmente vai quebrar aqui nessa parte do proxy Golang e você coloca só direct, que ele vai, como o nome já diz, diretamente na URL que você está pedindo, tá? Agora, quando a sua empresa tem um Artifactory, tem um proxy de Go ou alguma coisa do tipo, geralmente, por exemplo, o JFrog, aí você vai colocar no Go Proxy não só Direct, você vai colocar o proxy da sua empresa, tá? Então você vai vir aqui, vai colocar um HTTPS, por exemplo, e você vai colocar Artifactory, por exemplo, da minha empresa.com, direct, tá? Sempre coloca direct. Porque aí, se acaso der erro, o proxy estiver fora do ar, alguma coisa, ele tenta baixar diretamente e fica mais fácil de configurar na sua máquina, tá? Então a primeira variável que você precisa dar uma olhada é o Go Proxy, que aí você já configura isso, e bem possivelmente você vai quebrar com essa variável aqui do proxy Golang, tá? Então é bom tirar ela, ou se não quebrar, você coloca aqui o Artifactory da sua empresa, vírgula, proxy Golang, vírgula, direct. Coloca bastante opção aqui para não ficar dando problema, beleza? Ou também você tem a variável Go No Proxy, tá? E o Go No Proxy pode depender da configuração da sua empresa. A configuração aqui do Go No Proxy, como o nome já diz, ele vai tentar não utilizar o proxy para tentar chegar nessa variável. Isso depende de se o Artifactory da sua empresa não precisa de proxy. Se não precisar, é a melhor dos mundos você colocar no Go No Proxy, que você nunca vai ter problema com isso, de autenticação. Então diretamente ele vai bater no proxy, autenticou, beleza. Não fez mais nada, não tem problema, não tem dor de cabeça de nada, beleza? Então, Go No Proxy, como no próprio nome já diz, você vem aqui, coloca a minha empresa.com aqui, a sua empresa, e aí ele vai bater diretamente sem utilizar proxy, tá? Agora, uma outra variável que vocês bem possivelmente também vão ter problemas, tá? É o GoSunDB, tá? Essa variável aqui parece meio inofensiva e, na verdade, ela é muito importante, tá? Que basicamente ele vai pegar como se fosse ali no Docker, quando ele começa a bater os hashes, ele vai pegar o hash do pacote que você está tentando baixar e bater com o hash do pacote que você está procurando e ver se bate essa informação, né? Para você não ter aquele redirecionamento de ir baixar um outro pacote pedindo uma coisa A e ele vem um pacote B malicioso, por exemplo. Então ele tem um repositório, sun-golang.org, que ele tenta bater com os hashes calculados, né? Ele calcula os hashes, ele bate esse hash nesse repositório de hashes, para poder verificar se tem alguma coisa que não tá batendo, que tá errada. Só que o problema é, as empresas, o proxy, não aceita o sun-golang.org. Aí ele tenta baixar e quebra novamente também na hora de baixar o checksum. E se essa variável tiver com qualquer valor diferente de off, ele vai tentar fazer isso, tá? Então você coloca aqui, por exemplo, se acaso der erro, tá? Tente não fazer isso. Mas se acaso o seu proxy não permitir de forma alguma desativar ou utilizar isso, você vai colocar um GoSunDB, você vai colocar off, tá? E aí ele vai parar de tentar bater nesse repositório para verificar a integridade. Só que aí é uma falha de segurança, pode ter a questão de você estar baixando o pacote errado, incorreto, malicioso, etc. Só que é um ponto que bem possivelmente o seu proxy vai barrar, tá? Então você vai ter problema com isso. Então já tô avisando aqui alguns pontos possíveis que pode acontecer, tá? No seu projeto. Por último, não menos importante, a gente tem o Go Private, tá? O Go Private aqui, como o nome já diz, é onde você vai meio que ignorar a variável Go Proxy, tá? Então tudo que tiver aqui, ele vai ignorar a variável Go Proxy. E aí aqui, como funciona essa variável, tá? Aqui no Go Proxy, no Go Private, você vai basicamente especificar onde um repositório privado que ele tem que ir diretamente ignorando todo o resto, tá? E aí ele vai utilizar uma autenticação que a gente vai ver aqui em seguida. Então o Go Private é, por exemplo, quando você vai passar por isso bem possivelmente, o seu time viu que alguma funcionalidade está sendo muito reutilizada e vocês querem criar um pacote Go, um módulo em Go. Só que vocês não têm Artifactory, por exemplo, na empresa, ou mesmo se tem, tá dando problema, então vocês querem bater direto no repositório. Só que o repositório, como ele está dentro da organização da sua empresa, ele é privado. Sendo privado, você não consegue bater nele de forma aberta. E aí você pode utilizar o Go Private para você apontar que todo o repositório, github.com/minhaempresa/ sei lá, alguma coisa, / o nome do seu time,
ele tem que ser buscado direto no GitHub com uma autenticação de Git local, que a gente vai ver aqui em seguida, tá? Então o Go Private seria basicamente você colocar assim, o Go Private aqui, por exemplo. Então você colocaria aqui, por exemplo, github.com/sua organização. Então colocar org1, por exemplo. Vamos supor que a minha empresa tem várias organizações, github.com/org2. Então todo repositório que está em github.com/org1, ele sabe que ele tem que ir diretamente no GitHub, ele baixar algum repositório privado. Só que como ele vai autenticar? Com um arquivinho que a gente vai criar agora em seguida, tá? Então, a Go Private é basicamente para você especificar repositórios privados para quando você quiser baixar um módulo que a sua empresa, que o seu time, que um outro time criou ou algo do tipo, tá? E aí agora vem o terceiro ponto que é para utilizar com esse, que é um arquivo chamado .netrc, tá? Esse arquivo .netrc é o que o Git vai utilizar para autenticar quando você precisar desse cenário do Go Private, tá? Então vamos supor que eu coloco aqui um vim.netrc, tá? E aí aqui o que você vai colocar? Você vai colocar machine, então vocês vão colocar aqui machine, vocês vão escrever aqui machine, tá? E vocês vão colocar aqui o proxy de vocês, o proxy aqui da .minha.empresa.com. Vocês vão colocar aqui o proxy que vocês colocam, tá? Aí vocês vão colocar o login, e aí o login do seu proxy, da sua máquina, por exemplo, vão colocar aqui Otávio e password, tá? Vocês vão colocar aqui a senha, por exemplo, no teste. Então vai ser machine, o nome do seu proxy, login Otávio, password teste. Então toda vez que você tiver no Go Private, ele vai tentar baixar um repositório privado, ele vai autenticar. Como que ele vai autenticar? Utilizando o .netrc, tá? Então aqui você, por exemplo, pode colocar o machine do GitLab, por exemplo. Aí você coloca a machine do GitHub. Aí você coloca o machine do Bitbucket. E assim por diante. Você vai colocando aqui todos os machines com o login de cada um. Como tá dentro da sua máquina, não vai ter problema nenhum aqui dele conseguir baixar repositórios privados, tá? Então esse aqui é o último ponto quando você tem repositórios que você não está conseguindo baixar porque não tem Artifactory. Então você está tendo que expor esse objeto a partir do Git. E expondo a partir do Git ele precisa autenticar de alguma forma. E a forma que ele vai autenticar é com .netrc, tá? Então essas são formas aqui de você utilizar e configurar o proxy na sua máquina. Espero que tenha feito sentido e utilize e ajude vocês, porque realmente é meio desesperador quando você precisa utilizar e a sua máquina não está configurada, tá? Mas é isso, algumas formas de você resolver. E espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!